Fala galera da Tokunet, aqui é o Ricardo Sotério e hoje, primeiramente, eu vou gravar sobre Som de Chuva, que eu acho muito bom, até porque talvez eu não precise colocar aquela musiquinha de fundo, talvez. E viemos falar hoje de um filme que ele tenta resgatar, vamos dizer, o Tokusatsu raiz. Ele é uma paródia de 2010, chamado Death Kappa, ou Capa da Morte. Então, pegue o seu robô gigante e venha porque vai começar mais um... Esse filme é a prova de que a segunda vez ela pode ser muito melhor. Como eu disse, ele é uma paródia de Kaiju Eiga, lançado em 2010 e tendo em seu elenco, pelo menos como participações especiais, nomes como Hiroko Sakurai, de Ultraman, Shigeru Araki, de Kamen Rider Stronger, Hideki Anno, que está envolvido com Shin Ultraman, que será lançado esse ano, e esteve com Shin Godzilla, de 2015 ou 2016, mas, além desses tokusatsu, ele está envolvido em... ele é o criador de Evangelion, e Daniel Aguilar, que até agora eu não sei quem que ele é. Pelo menos ele funciona na trama como alguém que explica o Kappa, que querendo ou não é o tema principal do filme. A história gira em torno de Kanako, uma idol fracassada que volta para a cidade da sua avó, sua cidade natal. Porém, quando ela chega no lugar, ela vê a sua querida avó ser atropelada por dois casais de, vamos dizer que eles são delinquentes. Além de atropelar a velhinha, eles derrubam no mar uma estátua, ou melhor, uma múmia de um Kappa. Então, voltando a Kanako, após a morte da sua avó, ela fica na cidade e se torna meio a guardiã do Kappa no lugar da sua avó. E eu acho legal dessa cidade que, em alguns momentos, ela me lembrou aquele conto do H.P. Lovecraft, ou H.P. Lovecraft, como você gosta de falar, que é a Sombra de Innsmouth, que marca alguém chegando numa cidade interiorana, porém ela encontra várias pessoas deformadas que ficam olhando para ela com uma certa desconfiança, ela é meio maltratada ali, e ela não sabe bem o que está acontecendo. E aqueles dois casais de garotos que atropelaram a avó de Kanako e derrubaram a múmia do Kappa no mar, eles são mortos pelo Kappa que acordou. Porém, apenas os dois moleques são mortos. As duas meninas, elas são capturadas por duas figuras muito estranhas, que lembram bastante aqueles agentes do governo de teorias da conspiração e desses filmes que mostram isso. Kanako, após se estabelecer na casa de sua avó, ela encontra esse Kappa que acordou, que ele vem até ela porque ele gostou da música dela, que está sendo tocada por duas figuras lá, que ninguém explica direito quem é. Então meio que ela adota o animal como se fosse o Pokémon dela, que vai ficar rondando ali a área dela, que é uma área meio rural, perto da praia. Porém, um dia, quando ela derruba a louça, ela tá lavando louça e o prato cai no chão, meio que ela pressente que tem alguma coisa errada. E eu não sei o que isso tem a ver, mas os antigos têm suas tradições, né? Então ela vai atrás do Kappa e descobre que ele está sendo atacado por uma organização que captura os dois, e já no covil dessas pessoas, ela descobre que eles são uma organização que estão tentando resgatar valores tradicionais japoneses desde a Segunda Guerra Mundial. Meio que eles querem resgatar novamente o Bushido, porque de acordo com eles, os jovens e as gerações atuais esqueceram o que era bom. Não fala nada, tá? Por favor. Mas as bizarrices, elas não param por aí. Primeiramente, que aquela organização, elas fazem experiências com humanos, criando híbridos de humanos e criaturas marinhas, chamadas Umihiko. Essas experiências usam nela genes do Kappa, da múmia que era do Kappa, e agora que ele acordou, eles foram atrás do Kappa.
E se isso já não bastasse, eles têm uma divisão feminina desse Zumihiko, e até agora tem duas garotas, que inclusive são aquelas garotas que foram capturadas lá na praia no começo do filme, e eles querem a Kanako como a terceira integrante dessa divisão. Para salvar a sua dona, o Kappa aparece e numa demonstração de sumo derrota todos os soldadinhos rasos daquela organização. Porém, quando os Zumihiko entram em ação, ele leva uma coça enorme, o que faz Kanako meio que ficar brava, se soltar das amarras e pegar uma Naginata que estava ali junto com outras armas japonesas e destruir um painel que até agora eu não sei para que serve. Então, uma das vilãs da organização, que é quem explicou tudo pra Kanako e é neta de um dos criadores dessa organização, ela meio que enlouquece, pega uma metralhadora, mata todo mundo que vê pela frente, exceto a Kanako, e nessa loucura ela dispara uma bomba atômica. Ela aperta um botão e tem uma explosão nuclear, e teoricamente ela mata todo mundo. A explosão cria ou desperta uma criatura chamada Hangiolas, um monstro gigante que parece bastante um dragão marinho, apesar dele ter corpo humanoide. E ele faz o que qualquer monstro gigante faz de melhor, sai destruindo tudo que vê pela frente, inclusive soltando fogo. Porém, quando a situação parecia perdida, toda a esperança parecia perdida, o Kappa, agora em tamanho gigante, ele aparece e enfrenta Hangiolas. Numa luta que temos direitos a golpes de luta livre, num chaco de chaminé e até meio que uma partida de vôlei com umas bolas de concreto que eles acham aí. E após vencer Hangiolas de uma maneira que eu acho bem da hora, inclusive, o Kappa enlouquece. Na verdade, eu acho que ele já estava louco, porque ele aparece com olhos vermelhos desde o início da luta. Ele meio que toma o lugar de Hangiolas e decide destruir tudo. E os militares que estavam tentando parar o monstro até falam: nós não temos como deter esse bicho, porque não conseguimos derrotar Hangiolas. Esse é o monstro que o derrotou. Nessa hora aparece novamente o Daniel Aguilar falando: o ser humano está colhendo o que plantou. Ele não diz com essas palavras, mas é mais ou menos isso que a frase que ele fala lá quer dizer. E ele não, o Daniel Aguilar não. O Kappa começa a destruir a cidade com seu bafo atômico, até Kanako aparecer, colocar a sua música que meio que ninguém queria ouvir desde o início do filme, já que ela não foi bem como idol, mas agora a sua música salvou o mundo, e eu percebi isso só agora. O Kappa, ela põe um pouco de água na tigela do Kappa, ele volta ao normal e aí ele volta pro mar. Aplausos das pessoas que gentilmente o apelidaram de o Kappa da Morte. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse filme. A primeira vez que eu assisti eu não entendi nada, porque ele não parecia ter conexão nenhuma e também não explicava nada. Mas daí na segunda vez eu vi que não era bem assim. Ele chega a ter conexão entre as partes, apesar de eles não se aprofundarem em nada. Tanto que as duas primeiras vezes que eu assisti, eu achei estranho o Kappa, que meio que é um bicho de água doce, entrar no mar. Eu falei: nossa, eles fizeram um baita furo só pra fazer uma referência ao Godzilla indo embora. Mas daí na terceira vez eu percebi, ele ressuscitou na água do mar. Então faz sentido ele voltar para a água do mar, mesmo que Kappa sejam criaturas de lagos, lagoas, rios, essas coisas. E daí eu comecei a ver, o filme, ele não é perfeito, mas ele tem seus méritos. Como, por exemplo, eles explicam bem o que é o Kappa para o público geral. Esse é o papel do Daniel Aguilar, que ele até quebra a quarta parede toda vez que ele aparece. E sim, isso torna um filme bem didático, colocando o grande público imerso na situação. Ele também tem algumas críticas sociais. Por exemplo, a segunda parte, que era da organização, meio que ela não é à toa. Esse negócio de resgatar os valores dos antigos samurais, do Bushido, querendo ou não, meio que é uma ideia do que os japoneses tinham lá na Segunda Guerra Mundial. Não vou entrar aqui, porque senão meu vídeo pode até ser bloqueado, mas é mais ou menos como o pessoal fora da aliança, não lembro o pessoal do eixo ali pensava. E as atitudes deles, quando estouram a bomba atômica, a gente pode interpretar de duas maneiras. A primeira é: essas atitudes quase levaram o Japão à destruição, porque querendo ou não, eles não iam parar com a guerra,
Meio que se não tivesse explodido a bomba, eles teriam continuado. E isso é uma coisa que vários youtubers que moram no Japão e vários historiadores, eles falam isso. Infelizmente, dessa tragédia não é uma coisa para se comemorar. Ou até mesmo uma crítica aos Estados Unidos. Tipo, meio que eles tacaram a bomba lá e quase destruíram tudo. Que é um medo nuclear personificado em Hangiolas. E sim, antes que eu me esqueça de falar, o Hangiolas ele é uma clara alusão ao Godzilla, que também é uma personificação do medo nuclear. As consequências das atitudes do ser humano voltando para ele mesmo. E apesar de ser uma parte cheia de piadinha sem graça, tipo, às vezes tá acontecendo uma coisa séria que lá no fundo tá acontecendo outra coisa muito nada a ver, muito besteirol. Cara, essa parte do filme tem várias cenas que elas chegam a ser dramáticas. Você fica confuso se é pra dar risada ou se é pra chorar também, só pra você ter ideia de como é o contraste ali da cena. Enfim, é isso. Esse filme ele pode até ter camadas, mas ele ainda parece aqueles besteirol bizarros, paródia de Tokusatsu que existem, que não se aprofundam em nada, diversos personagens, tem coisa ali que você tem que ignorar, porque senão vai ter perguntas completamente desnecessárias. E eu acho isso triste, porque se eles tivessem ido pela ideia tipo de Smurf, com todo aquele mistério da cidade e tal, aquelas pessoas deformadas, tudo, o filme, mesmo com toda essa galhofa toda, ele teria sido infinitamente melhor. Enfim, é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilha. Me siga nas redes sociais que elas vão aparecer aí. Ativa o sininho, porque o YouTube tem que entregar os vídeos. Vamos fazer isso aqui crescer. Se não gostou, compartilha também para dizer quanto é ruim. Então é isso. Valeu, falou. Até uma próxima.